Fala família Smash, tudo beleza? Predador, assassino de assassinos. Depois da vinheta, aquela velha prosa nerd. Bora lá? Bora conversar um pouco? Bora. Depois da vinheta. Fala seus Smashers, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galerinha, bora bater uma prosa nerd aqui a respeito de Predadores, assassino de assassinos, tá? Que teve ali a sua estreia no Disney Plus. E eu sou um dos apaixonados pelo nosso querido Yautja. Então eu estava ansioso por esse projeto. E quando eu soube da estreia no Disney Plus, mais do que depressa fui lá conferir e venho trazer aqui as minhas impressões pra gente bater a nossa velha prosa nerd aqui, tá bom, galera? Sobre Predador, assassino de assassinos, tá? Mas antes, gostaria de fazer aquele velho pedido de like, de inscrição no canal. É super importante para mim. É um projeto que está ainda no início, um pequeno projetinho que, com a ajuda de vocês, se tornará um grande projeto. Mas para isso, obviamente, que eu preciso da ajuda de vocês com o like e com a inscrição no canal. Valeu, galera. Obrigado. Desculpe aí pela mendicância de like e de inscrição, mas vocês sabem que é extremamente importante, tá? Então, sem mais delongas, vamos conversar sobre Predador, assassino de assassinos, aqui agora. E aqui, galera, assim como Prey, Predador, a caçada, Predador, Prey, nós temos nesse caso aqui, teve a co-direção do Dan Trachtenberg. O Prey, ele teve a direção. E aqui, no Predador, assassino de assassinos, ele tem a co-direção. Então, tiveram outros profissionais ali envolvidos, né? Mas nós temos a co-direção do Dan Trachtenberg, tá? Que é o mesmo diretor de Predador, a caçada, Predador, Prey. E esse, galera, é o 8º filme, né? Com aí o Yautja, né? É o 8º filme. Antes disso nós tivemos, vamos recapitular aqui, né? Predador 1, de 87, né? Predador 2, de 1990. Depois nós tivemos Alien vs Predador 1 e 2. Depois nós tivemos Predadores. Depois nós tivemos o Predador de 2018. Depois Predador, a caçada, né? Ou Prey, né? Como eu disse, também foi dirigido pelo Dan Trachtenberg. E aqui, galera, esse novo projeto do Trachtenberg, nós temos aí o Yautja, ou os Yautjas, lutando contra vikings, samurais e pilotos na Segunda Guerra Mundial. O filme me surpreendeu um pouco, tá? Ele se diferencia um pouquinho dos seus antecessores porque, vamos dizer assim, o ponto alto do filme é a ação. Os filmes anteriores, principalmente o primeiro, o segundo, nós temos fortíssimos elementos ali de suspense e de terror. Esse aqui, apesar do gore, que sim é bem presente, é um filme de ação. É um filme de ação / ficção científica, obviamente, né? Mas é basicamente isso. E que cenas lindas de ação, viu, pessoal? Desde um maravilhoso plano de sequência, que eu acho que a animação é mais fácil fazer do que em live action, até uma perseguição aérea, uma batalha aérea que eu ainda não tinha visto aí no universo do Predador. Eu não tinha visto, não tinha presenciado uma batalha aérea, e aqui nós temos, tá? Então, assim, a parte da ação é o ponto alto do filme. E uma coisa que é interessante também destacar, turma, é o quão os personagens se tornaram interessantes por conta de um certo desenvolvimento feito
Desenvolvimento que eu não lembro, não me recordo de terem dado atenção nos projetos anteriores de Predador, nos filmes anteriores, né? E aqui os personagens receberam uma atençãozinha especial, tendo um desenvolvimento mais carinhoso, mais cuidadoso, o que deixou os personagens, obviamente, mais interessantes, né? E galera, apesar de ser uma animação, obviamente a gente está falando de uma animação do Predador, e a classificação é 16 anos, né? Porque o gore aqui é pesado, tá? Agora, galera, nem tudo são flores, segundo a minha opinião, a minha percepção, tá? Eu confesso que os gráficos me incomodaram um pouquinho. Tá? Eu percebi que eles tentaram trazer um pouco de elementos ali, elementos gráficos de Arcane, animação lá da Netflix, que é uma animação maravilhosa, e a animação parecida com o Homem-Aranha no Aranhaverso. E no Homem-Aranha no Aranhaverso, eles utilizaram uma técnica de animação que é uma inovação, que é a animação escalonada, onde alternam o tempo de duração dos frames. Então vai ter frames com maior tempo de duração e frames com menor tempo de duração, que deu aquele efeito, aquela animação linda, né? Inclusive, se eu não me engano, ganhou o Oscar e tal, foi premiado. Então, assim, a animação é muito parecida e os gráficos, repito, apesar de tentarem trazer ali o que eu percebo, tá? Apesar de tentarem trazer elementos da animação lá da Netflix, de Arcane, mas em alguns momentos, pessoal, a impressão que eu tinha é que eu estava assistindo uma cutscene ali do PlayStation 2, tá? E eu confesso que isso me incomodou um pouco. Eu não vi nenhuma reclamação na internet com relação a isso. Talvez, eu não sei se eu esteja sendo o primeiro aí a fazer essa crítica. Então não sei se é só um jogo meu ou se essa também será a percepção de vocês. Até gostaria que, por favor, me ajudasse aqui nos comentários, dizendo se vocês tiveram essa mesma percepção, se vocês tiveram esse mesmo incômodo com relação aos gráficos, tá? Que, repito, em muitos momentos parecia que eu estava assistindo uma cutscene ali do PlayStation 2. Galera, um detalhe interessante. O filme ele traz ali conexão com o Predador Prey, Predador a Caçada. Sim, mas como eu não quero dar spoiler aqui, o spoiler pesado, a conexão, não direi como será nem quando, mas sim a conexão com Prey, o que eu achei bastante legal. Mas assim, pessoal, apesar das críticas, lá no início do vídeo eu também citei os pontos fortes do filme, tá? E para mim o saldo é extremamente positivo. Predador Assassino de Assassinos, ele entrega boas cenas de ação, entrega um bom desenvolvimento de personagens, uma boa história, tá? Traz uma certa mudança aí no estilo da franquia, né? Como eu te disse, dando mais ênfase à ação, perdendo um pouquinho mais, isso comparando com os primeiros filmes, os elementos de terror e suspense, tá? Esse aqui, a ação vai sobrepor esses elementos, tá bom? Então, assim, o saldo é extremamente positivo e isso fica claro pelas avaliações ali no Rotten Tomatoes, tá? Ele tá com 97% de aprovação no Rotten Tomatoes, isso é muito bom. Até o momento, é o filme do Predador mais bem avaliado ali no Rotten Tomatoes, né? Eu tive a curiosidade de olhar qual era o pior avaliado. É o Alien vs Predador 2, tá? Eu acho que 12% de avaliações positivas, então, cara... Enfim, é um bom filme, vale a pena vocês tirarem um tempinho para curtir Predador Assassino de Assassinos. Então, galera, é isso. Essas foram as minhas impressões a respeito de Predador Assassino de Assassinos, tá? Essa foi a nossa prosa nerd, a prosa que eu queria ter com vocês aqui hoje. E desde já, agradecer, tá? Agora, mais do que pedir, como no início do vídeo, agradecer aqueles que estão se inscrevendo, que estão deixando o like. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela força, tá bom? E então é isso, turma.
Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço, tchau!